Jesus abençoe essa reunião, que tudo que a gente fale aqui Amém. seja motivo de crescimento, seja insumo para crescimento espiritual, para que a gente se fortaleça perante os inimigos, para que a palavra seja a nossa musculatura, seja o nosso combustível, para que a gente possa ser forte, apoiado em Deus, apoiado no que Jesus nos ensinou. Abençoa a minha saúde, abençoa a saúde do Nathalie, do Henrique, abençoa o nosso trabalho, nossas vidas, abençoa as palavras que vão sair da nossa boca, Amém, abençoe o Pai. coração das pessoas que vão receber essa palavra, e amém. Amém. Pessoal, hoje a gente vai falar da parábola do fermento, e aqui na minha anotação está Lucas 13, 20 e 21, mas o Isso, Henrique 20, falou que 21. ela tem uma relação direta com a mostarda, Sim. então eu vou ler aqui um pouco antes, né? Para que a gente possa ter É o do contexto, e vou avançar também um pouco só 18, para a né? gente não ficar muito perdido, né? O Senhor respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. Aí começa a parábola do fermento em si. Mais uma vez ele perguntou: Aqui compararei o reino de Deus. É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, eles ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, não sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Aí haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. É isso. Tá. Então aqui o cerne É, da questão é o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada, né? E que à uhum, primeira vista não era visível, né? é. Essa aqui mais uma vez a gente vê o que está acontecendo na Terra através dessa contenda aqui, dessa compreensão errada das pessoas, de seguirem as normas, em primeiramente, do que servirem às pessoas, servirem as coisas, ficarem as coisas desse mundo e negligenciarem o cuidado e a busca pelo relacionamento, pelas pessoas, o cuidado, a atenção pelas coisas ou a atenção pelas pessoas. Então, Jesus aqui confrontou esses religiosos. E depois tem a verdade de que esse mundo aqui vai acabar e que nós estamos, então, vendo que Jesus está
falando sobre o reino de Deus, que é um reino, que é uma direção dele, total, completa, dessa terra aqui, do que está acontecendo nessa terra, só que invisível, pela fé. A gente não vê, a gente sente, percebe e atua pela fé que ele mesmo nos deu. E aí fala que essa vivência aqui nesse mundo, com esses problemas, com essa tentação de buscar os bens materiais e negligenciar as pessoas, a gente deve desenvolver para fazer o contrário, buscar as pessoas, buscar a Deus e colocar essas outras coisas em segundo plano, porque diz a Bíblia que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Tanto nos serão acrescentadas se nós não tivermos, quanto aquelas que nós temos, que são coisas materiais em nós buscando o reino de Deus, serão valorizadas, serão muito melhor sentidas por nós, serão muito mais enriquecidas. Um emprego enriquecido por alguém que esteja servindo a Deus é mais profundo. Um relacionamento, um casamento, uma filiação, uma amizade, tudo isso é aprofundado quando a gente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí, o aviso de que isso vai um dia acabar. E, se um dia acaba, esse reino que nós estamos vendo aqui, que Jesus está se assemelhando, ele vai durar eternamente. Então, é um cuidado que nós devemos ter para passar do reino da terra para o reino de Deus. E aí Jesus está aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida para a pessoa passar para o reino de Deus. E ele dizendo então que o reino dele é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, é um produto extra, é um outro produto que se une a um segundo produto e faz com que esse segundo produto, que é a farinha, que é a massa, que está implícito que tem água, né? Que tem massa, ele fica, o produto leveda, o produto faz crescer. E toda a massa, ela misturou em 3 medidas até ficar tudo levedado. A preocupação dela era que toda a massa tivesse levedada, o fermento entranhasse em toda a massa, para que toda a massa fosse transformada, para que, é o plano, né? Toda pessoa que faz pão faz isso, aí ela bate, soca, mistura, né? Faz aqueles movimentos todos. Então, esse é um exemplo do reino de Deus, complementar ao anterior, que é de uma semente, que ela é aquela que cresce. Fermento faz crescer uma outra substância. A semente não, ela cresce, se tornando uma árvore. E aí a gente já viu que é uma árvore frondosa, onde as pessoas buscam apoio, e ela cresce sem precisar de ninguém fazendo ela crescer, nenhum homem. A natureza a natureza criada por Deus cuida para que uma planta cresça. E aí Deus dá chuva, o terreno está ali, a coisa cresce. E o agricultor fica esperando. E cuidando, lógico, mas o crescimento é dele. Então, a semente é o reino de Deus crescido e visto e buscado fisicamente, né? As pessoas, as coisas externas do reino de Deus, o reino que a gente vê nas obras das pessoas. E o fermento é o elemento que faz crescer. É o elemento que faz crescer. Esse elemento é Deus, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, que entra nos nossos corações, vem de fora, entra na massa dos nossos corações e transforma. Coração é uma massa
é, 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 contida, né? Uma massa e faz crescer o nosso coração, transformando a nossa vida. Um pão levedado é diferente de um pão asmo, que o pão asmo também existia naquela época. Inclusive, esse fermento aqui, ele é usado para o bem. Esse exemplo de fermento é usado para o bem, para representar o reino de Deus. Mas as outras ações, os outros exemplos de fermento, nesse mesmo sentido de um pouco de fermento leveda toda a massa, também Jesus diz mais vezes, muito mais vezes, Deus usa o fermento para um problema. É uma má influência que entra no nosso coração e essa má influência, esse mal, ele cresce também. Ou seja, é o elemento externo que cresce, mas nesse que é mais visto na Bíblia para o mal. Um pensamento que cresce, uma tentação que se desenvolve na nossa vida até produzir uma ação, né? O coração nosso recebendo uma ideia ruim e nós não tirarmos essa ideia ruim do nosso coração, ela vai proliferando ali, crescendo até que a gente culmine naquilo de fazer um ato errado. Isso aí é um fermento. E também posicionamentos sobre Deus também que são errados. É esse fermento. Mas nesse caso aqui, é um fermento, é uma coisa excelente, é o reino de Deus. Então, esse fermento é uma outra substância que entra no nosso coração. E esse poder, esse fermento, é o poder do Espírito Santo. Na Bíblia diz que dunamis, é o mesmo termo grego que dinamite. É realmente um poder, não um poder divino, não tem nem comparação com os poderes e terrenos. E aqui está em Hebreus, olha só para a gente ter mais uma ideia aqui, em Hebreus 4:12, olha só, sobre a ação do Santo Espírito nas nossas vidas. Então, esse fermento que cresce, ele é um fermento, a ação do Santo Espírito, ela é invisível, ela é interna, é o que faz as outras coisas acontecerem com uma intenção boa. Não somente as coisas externas acontecendo com uma intenção boa, mas as coisas acontecendo externamente com uma força divina interior, né? Que a gente vê muito isso, até mesmo sem falar de evangelho. Um amor faz muitas obras as pessoas, por amor, fazem coisas maravilhosas. Então, é um exemplo, né, do Santo Espírito transformando a nossa vida para nós fazermos, para agirmos. É a base das coisas externas, é a fonte das coisas externas, é o dinamismo das coisas externas, é a razão e é a perseverança das coisas externas. E é muito profundo, assim como esse fermento, que leveda toda a massa. Olha, portanto, esforcemo-nos... Não, peraí. Porque a palavra... Aqui, ó. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso e entrar na porta estreita também, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência do povo do deserto que desobedeceu. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a ação de Deus nas nossas vidas. Ela nos ajuda a nos conhecermos e nós sermos outras criaturas e vivermos de maneira diferente. A palavra de Deus, a vontade de Deus entrando no nosso coração para que a gente haja internamente, movidos pelo amor, movidos pelo Espírito, hajamos na nossa vida externamente, e será isso uma ação sincera, não será uma ação superficial, não será uma ação
não será uma ação forçada, porque as coisas estão feitas internamente. E outra aqui, ó, a respeito a respeito daquilo que nós fazemos e que vai fruto do nosso coração. É Lucas 6:43. Ó, a árvore boa é outro exemplo, né? Não é bem uma parábola, mas é como se fosse. Não há árvore boa que dê mau fruto. Não há árvore boa que dê mau fruto. Nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se espalham uvas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, tudo que acontece é porque tem uma intenção de coração. E essa intenção é que o Espírito Santo, que é o fermento que muda a pessoa, para a pessoa ser transformada para ser um coração bom, não é um coração transformado. Ó, e último lugar aqui, essa ação de Deus é crescente e ela é crescente das nossas vidas, porque uma pessoa recém-nascida pelo Espírito, uma nova criatura, ela nasce criança, vai crescendo, vai se amadurecendo, uma pessoa espiritual. Agora, essa pessoa não é sozinha no mundo, o Espírito Santo faz isso em várias pessoas. Então, compondo essas muitas pessoas no corpo de Cristo. Então, Deus atua internamente, pessoalmente e também no grupo, na igreja, no corpo de Cristo, que está espalhado pelo mundo todo. Não somente nessa igreja, então essa igreja comprou o reino dele, são as ações do reino dele, são os súditos do reino dele. E essa ação dele através de nós no mundo, ele nos usa e também Deus controla tudo aquilo que está acontecendo no mundo. É mistério, mas a gente não pode compreender tanta coisa, mas ele controla todas as coisas. Então, por último, tem aqui Efésios 4:15. Ó, 4:15. Aqui. Espera aí. Ah, tá. 4:15. Mas, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo de Cristo cresce, cada coisa a cada coisa. E olha só, esse mesmo corpo de Cristo vivendo no mundo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, esse corpo, essa mente, ela age de acordo com a vontade de Deus e toma cuidado e fica atenta às artimanhas das armadilhas desse mundo e vivendo de modo digno da vocação a que nós fomos chamados, que também tem outro texto. Modo digno é modo coerente. Eu tenho o Espírito, eu tenho algo dentro de mim, a minha boca fala do que está cheio do coração, e quando a minha boca fala uma coisa errada, aí eu sei que pela verdade, eu sei que eu errei. Eu falei uma coisa errada, eu sei que eu errei. Eu fiz uma coisa errada, o meu coração me envolveu
para que eu fizesse uma coisa errada, eu sei que eu fiz. Isso é muito bom, porque a gente vai consertando, né? Na medida que a gente vai vivendo. Amém. Muito legal, Henrique. Cara, quero começar já agradecendo pela percepção que eu tenho a cada encontro, como eu aprendo coisa pra caramba. E aí, como a fala do Henrique pega o texto e me traz os insights que se eu tivesse lido sozinho, com certeza eu não teria essa percepção. Então, muito bom. Obrigado também por isso. De cara, posso ir falando aqui? Eu vi teus pontos aí também, Yuri. Claro, fica à vontade. Mas eu vi muito, Olha você está muito só, conectado às parábolas Natália, anteriores. Natália, Falem. é porque vocês têm os escritos que vocês pesquisam, eu também tenho os meus, né? Então a gente faz Não, e assim. é impressionante, porque quando o Uli vai lendo, eu já vou fazendo minhas anotações. Mas depois que Cada um. você fala, cara, minhas anotações são totalmente complementares e muito mais abrangentes, porque aí eu consigo ver, cara, isso aqui realmente é aquilo, e aí vai. Bom, nessa linha do fermento, tem muito a ver com o que a gente viu da parábola. Eu fiz muita conexão com a questão da mostarda, né? Do crescimento que nem Uhum. sempre está ali visível. E como o olho também botar realmente, ter claro o propósito, que é a base, porque nem todos os resultados vão ser visíveis no curto prazo. Quando a mulher mistura o fermento na farinha, os dois brancos não têm uma reação imediata. Agora É, espera um tempo para ver como a massa é, cresce. Ou isso. até uma outra dúvida que eu fiquei, Henrique, quando a gente bota essa massa no forno, aí me impressiona mais ainda, porque muda totalmente. A massa já cresce no fermento. Agora, quando você bota no forno, vira um pão. Então é um negócio mais impressionante ainda, e eu fiquei em dúvida se isso pode ser comparado ao calor no sentido de adversidades. Como as adversidades colocadas nessa mesma massa ainda geram um resultado ainda mais bacana, porque a base está bem consolidada. Então, não sei se pode ser um paralelo a essa questão de pode vir tempestade, pode vir dilúvio, pode vir o que for, porque se a base estiver muito bem formatada, a base está bem formatada, a massa, quero dizer, esse estresse todo vai só fortalecer o que já tinha. Então, eu fiz um paralelo nesse sentido quando você fala da salvação e etc., de quem tem a base forte. Então, eu Uhum. fiz esse paralelo. E uma Aqui, outra só coisa, um detalhe. Lu, fala. Nathalie, os dois exemplos, sim. O calor do mundo. O que vem do mundo é crise que nos alimenta e que nos faz crescer. Crescer, ó. Crise que nos alimenta, que faz crescer. O do mundo, mas o calor vem de Deus, que faz a gente, além de crescer e esperar, ele transforma a gente em alimento para o mundo. O reino de Deus é alimento para o mundo. Jesus é o pão da vida. Jesus é o exemplo, né? Aí, nesse caso, o pão aqui seria a igreja, né? A gente. Nós não somos o pão da vida, mas Jesus é. Mas através de nós, Jesus nos dá para que a gente seja alimento para as outras pessoas vindo de Jesus. Então, o calor é tanto do Espírito, tanto do poder de Deus para nos fazer alimentos, quanto vindo da terra, vindo desse mundo corrompido, caído, Deus transforma o mal em bem para que a gente aprenda e dependa dele. Muito boa É, essa sua percepção. eu aqui nesse paralelo empresarial botei isso, a questão do estresse que vem, de toda a pressão que tem no ambiente de negócios, mas se o propósito e a base estão fortes, dali só prospera coisa boa. Porque É. não adianta achar que a gente vai ficar na zona de conforto, tudo tranquilo, e aquele questão do mar de brigadeiro, né? No céu de brigadeiro. Não vai ser sempre assim. Sempre vai ter adversidade, mas essas adversidades, se você está com a base bem consolidada, você vai passar por ela e sair melhor ainda. É muito a questão do que eu vi no antifrágil, né? Como ser antifrágil te faz perene, de alguma forma. Então, se preparar, Uhum. a base forte te torna, de alguma forma, mais perene em momentos de muito estresse, o que quer que seja, que é normal, inerente ao ambiente de negócio. Então, fiz essa analogia aqui para desenvolver essa questão do antifrágil para o ambiente empresarial. E uma coisa que eu pensei um pouco conectado ao ambiente de investimento, que é para o Uli também avaliar, uma coisa que você falou de alguma forma é
o fermento faz crescer e etc. Porque essa massa estava ali esperando, mas o que a gente foca também expande. Então pode ser que a pessoa bote o fermento errado de alguma forma. Ao invés de botar o fermento certo, focando no propósito e na base, tem gente que se alimenta de alguma forma de um fermento que não seria o correto. E aí Sim, isso traz o resultado oposto. Então eu fiz aqui a sim. analogia de um ditado muito bom: no que a gente foca, expande. Então, tem que ter cuidado com o que você alimenta ali de relações. Foi o que você estava começando lá na tua fala, você trouxe. Foca em relação, construção de propósito e conexão com pessoas. Porque dali Uhum, vai sair realmente o resultado. Não adianta você querer o resultado antes de ter uma relação e pessoas preparadas e focadas junto com você nesse resultado. Então, eu fiz essa uhum, analogia também. E para a questão do investimento, aí para o Uli também poder pensar sobre, eu pensei no seguinte: a mesma informação que chega para o investidor, vou chutar aí, sei lá, troca da presidência da Petrobras. Tem gente que vai interpretar como compra, tem gente que vai interpretar como vende. E aí, qual é a tua base? Como é que você se preparou para receber a informação externa? Porque informação externa a gente recebe o tempo todo, a gente está sendo bombardeado por informações. Mas qual é o teu propósito? Qual é a tua linha de raciocínio? Qual é a tua, realmente, a tua busca por informações e o que você faz com essa informação? Ou seja, na vida, de maneira geral, a gente vai receber um monte de estímulo externo. Agora, como você usa esse teu estímulo externo? Como é que você interpreta ele? Eu acho que tem muito a ver com a tua base, a tua formação, aí no caso, como investidor. Qual é o teu objetivo uhum. como investidor? No que você acredita? Como você se preparou? E por aí vai. Para o empresário, é um pouco nessa mesma linha. O que ele está alimentando ali de fermento para quando vier o estímulo externo, botar no forno, que seja, ele vai crescer ou vai queimar ou vai solar, o bolo que sola, por aí vai. É, Então, um pouco nessa linha do que eu pensei. O estímulo externo vai vir. Agora, a base do que você tem é fundamental para ver como é que você usa esse estímulo externo. é isso. Foram essas Muito bom. minhas anotações aqui, mas adorei mais essa Muito parábola. bom. Muito bom. Estou um pouco resfriado, tá? Desculpa aí, mas adorei, adorei mesmo. Muito legal. Da minha parte também, eu estou aprendendo muito com o que vocês falam. Oxe. Né? Manda ver, Uli. Gostei muito das tuas colocações, Nathalie, muito bom mesmo. Vou tocar aqui num ponto que eu não tinha pensado até você falar, que é sobre como as pessoas encaram os problemas, né? Então, tem gente que vê problema como algo ruim e tem gente que vê problema como algo bom. E é muito complicado a gente ver o problema como algo bom, né? Isso aí é muito contraintuitivo. Mas há um tempo atrás eu estava numa pregação aqui na igreja e o pastor estava falando que é exatamente no momento da tempestade que a gente tem mais clareza sobre o poder de Deus na nossa vida, que é ali que ele fica mais claro, né? E uma coisa que tem estado muito presente essa semana aqui na minha vida, também é uma outra verdade da Bíblia, que quando a gente quer ter clareza sobre as coisas, o que que é de verdade, a gente põe a verdade ao lado daquilo que a gente quer comparar, porque vai ficar nítido. E toda vez que a gente tiver dúvida, a gente deve se perguntar, né, o que que Jesus faria é, naquele momento, porque a gente vai ter clareza sobre qual caminho seguir. Ontem eu É, estava atendendo uma pessoa que ela é herdeira de uma família muito rica aqui do Rio de Janeiro, bilionária. E ela falou que estava meio perdida, e aí eu vi que ela precisava de um direcionamento espiritual, precisava procurar mais a Jesus, exatamente porque isso daria clareza do que fazer. E muita gente se sente nessa situação. Eu já me senti muito assim antes de conhecer a família do Henrique. Não tinha muita clareza. Para mim, a clareza era ganhar dinheiro, ficar rico, materialmente, ganhar mais e ganhar mais e ganhar mais dinheiro. Só que aquilo não gerava um preenchimento, né? E aí, como é que eu vou conectar com o assunto que a gente está falando? As uhum, empresas que negligenciam os resultados de longo prazo e focam no resultado de curto prazo perecerão. Então, ao longo dessa minha caminhada com a minha esposa, uma das coisas mais importantes que mudou na minha vida foi entender que os objetivos de longo prazo, os macro-objetivos para minha filha, é que ela tenha o coração em Cristo, em Jesus.
Antigamente eu achava que ela tinha que ser rica, tinha que ir para Harvard, fazer a faculdade internacional de muito gabarito. Hoje eu vejo que isso é um micro-objetivo. Então, ter essa clareza de longo prazo deixa as coisas muito mais fáceis, né? E no caso das empresas, é a gente achar que ter o lucro no longo prazo é mais importante. Ele vai ser uma consequência só da gente estar cuidando da nossa missão principal, que é cuidar da necessidade do cliente de maneira sustentável. É, E aqui, quem é mais novo na fé e no estudo da palavra vai se sentir desconfortável em equilibrar dois objetivos ao mesmo tempo, né? Mas Jesus, ele mostra para a gente como equilibrar dois objetivos ao mesmo tempo faz parte da sabedoria de Deus, porque ele equilibrava o cumprimento da lei e o amor às pessoas ao mesmo tempo. E quem é novo na fé acha que isso é impossível de ser equilibrado, mas é essa sabedoria que permite que a gente faça isso. Então eu vejo que o fermento é como a cultura com um propósito claro de uma empresa. Esse fermento, essa cultura, vai fazer com que cada departamento, cada pessoa cresça de maneira sustentável. E a gente, como investidor, deve ter muito cuidado com as empresas que têm planos de remuneração e metas agressivas. A gente deve buscar investir em empresas que as pessoas fazem o seu melhor por uma filosofia de vida e não por dinheiro somente. E mais uma vez, aqui a gente pode trazer o exemplo do grupo 3G, né? Durante muito tempo foi esse alimentado que era uma cultura forte, agressiva e que gerava resultado de curto prazo. Mas agora que a gente está passando aí pela segunda década dessa filosofia de negócios deles, a gente está vendo as consequências que isso gera. Eu estou falando especificamente a fraude de quase 40 bilhões de reais das lojas americanas. A gente viu também um erro, uma distorção contábil na Kraft Heinz de mais de 15 bilhões de dólares. Ou seja, não é algo isolado, é um padrão que existiu disso. E aí, fazendo um podcast aqui na minha empresa, eu me deparei com esse artigo chamado Pay People to Lie, do professor Michael Jensen, de Harvard, onde ele fala que empresas que têm metas muito agressivas, que têm orçamentos muito agressivos, acabam gerando uma distorção naquela cultura, naquela equipe, onde as pessoas são estimuladas a mentir para cumprir essas metas, esses orçamentos, o que acaba gerando esses resultados que a gente viu no 3G. E aí, por fim, eu anoto aqui que a gente tem que focar muito no recrutamento, seleção e treinamento, porque eles são mais efetivos em quem tem coração ensinável e no lugar certo. Então, Jesus lá pegou os apóstolos que eram improváveis, né? Mas ele sabia que aquelas pessoas elas tinham um material que podia ser trabalhado. Então, isso aí é um conflito que aqui eu falando aparece para mim, né? Como é que a gente vai saber quem são as pessoas que valem a pena a gente investir o nosso tempo, o nosso recurso e as pessoas que não vão dar resultado? Mas isso faz parte do todo. Mais uma vez, a gente vai para a lei dos grandes números aqui. Ao longo do tempo, essas pessoas com o coração no lugar certo, coração ensinável, elas vão gerar tanto resultado, que elas vão compensar esses esforços que a gente vai fazer em pessoas erradas, que não vão dar resultado, e é por isso que a gente precisa escalar o nosso trabalho, né? E aí, por fim, esse calor, para mim, calor vem de atrito. Eu sempre penso na pedra que bate uma na outra e gera atrito. E esse atrito é a disciplina que é falada ali em Provérbios, né? A gente tem que amar ser disciplinado por Deus, porque esse calor vai fazer a farinha e o fermento se fundirem para eles crescerem a partir disso. Essa aqui é a minha contribuição. O calor é atrito entre as moléculas, vibração entre as moléculas. Muito bom, muito bom. Todos estamos aprendendo. Tem outro texto aqui bom que mostra essa ação interna naquilo que a gente vê no reino de Deus.
aqui em Efésios 4, 1-5. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor. Paulo estava aprisionado, prisão domiciliar lá em Roma, antes dele ser martirizado, perseguido por causa do reino de Deus. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. É o externo que é consequência do interno. É a semente, a árvore e o fermento. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Vocação é o fermento, o que vai crescer, o que faz crescer o poder, o propósito das nossas vidas, com toda humildade e mansidão. Isso é relacionamento entre as pessoas. Com longanimidade, também é sobre relacionamento entre as pessoas. Longanimidade, paciência, né? Suportando uns aos outros em amor, relacionamento. Em amor, não em obrigação. De coração, interna, produto interno, vindo de Deus. É o amor, esse amor aqui é o amor, nós temos amores humanos, eros, fraterno, né, filial, mas esse amor aqui é o amor ágape, que é esse amor que vem de Deus juntamente com a nossa nova natureza, com a fé que Deus nos dá, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse organismo, essa árvore e esse bolo, né, que tem esse pão, ele tem que ter unidade. O corpo de Cristo não pode andar separado das suas partes, tem que andar, o cabeça é Cristo e o corpo obedece aquilo que o Cristo manda. Unidade do Espírito. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança na qual vocês foram chamados. Há somente um corpo externo e há somente um Espírito, o interno. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa palavra aqui é muito elucidativa para exemplificar o reino de Deus, o corpo de Cristo, a igreja atuando no mundo. Perfeito. Mais alguma adição? Não, para mim foi excelente, muito bom. Super obrigado. Deixa eu só tirar então uma dúvida aqui, o Henrique. Eu já tinha visto em alguns outros lugares que o fermento no pão. Eu tremo quando fazem perguntas. Será que eu vou saber responder? Se eu não souber, eu trago o fermento era um crescimento artificial. Sim. É uma coisa de fora. Qual que é a diferença? A farinha e a água não crescem sozinha, não. Isso. Qual que é a diferença desse fermento artificial e desse fermento aqui que parece que é bom, do que a gente acabou de falar? Olha, ainda bem que essa eu sei. Tá. Porque a questão não é... Naquela época não tinha fermento artificial. Uhum. Era o fermento, era uma massa, um pouquinho de massa azeda. Uhum. Era né, fungos ali que colocavam uma coisa externa, fabricada por eles, orgânico, é um fermento orgânico, natural. Uhum. A gente está falando de fermento artificial. Bom, lá naquela época não tinha. Agora, de qualquer forma, tanto faz o artificial como o orgânico, faz o mesmo efeito, então se presta para ser bom, para ser, se for um fermento para o bem, como nós estamos vendo aqui, o Nathalie falou, você falou, se a intenção é boa, se o produto, se a motivação é boa para fazer crescer, se o propósito é bom para fazer crescer, aí
tá? Pode ser artificial e orgânico, mas temos os outros propósitos ruins que também fazem crescer. Aí, no caso, nós já falamos isso. É isso aí que você falou? Sim, Ah, o tipo de fermento não faz diferença. beleza, fechado. Fechado. Poxa, ainda bem que eu respondi. Quem vai fazer a oração, então, de encerramento aí? Pode ser eu. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque para vivermos nesse mundo, naturalmente, nós temos que ter forças, propósitos, e um propósito é a nossa família, um propósito é a nossa saúde, um propósito é o nosso sustento, o nosso propósito é nós termos, sobrevivermos a esse mundo, considerando não termos a Ti no nosso coração, podemos viver com propósitos, Senhor. E contigo nos nossos corações, nos dando esse divino propósito, Senhor, de nós participarmos de algo divino, de algo espiritual, de algo eterno, de uma organização, de uma estrutura, de um reino que não é desse mundo e que é um reino eterno. Senhor, nós te agradecemos por isso, pela ação do Santo Espírito em nós, que nos fez ver a nossa necessidade de salvação e nos fez e nos faz manter essa atividade, esse propósito, Senhor, nas lutas, nas quedas, mas sempre progredindo, Senhor, porque o teu Santo Espírito não admite redução, Pai. Ele sempre está indo para frente, mesmo corrigindo e edificando. Obrigado, Senhor. Sempre estamos crescendo. Nós temos a vontade de crescer, essa vontade, esse propósito de crescer, o propósito de te adorar, o propósito de ser pessoas dignas, e temos essa vontade de crescer e lutar pelas coisas boas, pelo bom caminho, lutarmos para buscarmos a tua palavra, para termos em nossos corações tesouros bons, já que tu transformaste esse coração nosso. Obrigado, Senhor, por esse dinamismo do teu Santo Espírito nas nossas vidas. E também obrigado porque isso extrapola para os assuntos vários da nossa vida, Senhor, para os assuntos das nossas empresas, para os assuntos dos nossos investimentos, para os assuntos dos nossos relacionamentos. Essa tua riqueza é uma riqueza básica que primordialmente é para o nosso entendimento, é para a nossa própria vida espiritual, mas também ela é tão rica que faz com que nós aprendamos as outras coisas, Senhor. Seja exemplo, seja instrumento de entendimento para tantas outras coisas, Senhor. Tu és um Deus mesmo maravilhoso e abrangente para toda a nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Muito Amém. bom hoje. Obrigado, pessoal. Parabéns. Valeu, gente. Valeu. Bom dia Até a aí. próxima. Tchau, tchau.